Nós precisamos entender o princípio de estarmos à igreja, o porquê e a igreja. Nós precisamos restaurar a importância da igreja local, onde nos congregamos como igreja, para ser edificado. Nós precisamos entender esse valor desse local onde nos congregamos. Por qual objetivo? Qual a finalidade de congregarmos? Para isso, irmãos, para se edificar no Senhor, aprendendo mais do Senhor, através do ensino, da instrução, da doutrina da sua palavra. Hoje esse princípio foi mudado. Igreja hoje não representa mais local de ensino, de instrução. Igreja hoje, infelizmente, não vou generalizar, muitas igrejas hoje representam local de entretenimento, local de social para viver o formalismo, local onde nós vamos buscar ver as coisas acontecer, sobrenatural, poder, milagre. Igreja hoje não representa mais o local onde o cristão vai para ser instruído, orientado, aprender, se formar como discípulo de Cristo. Pois a igreja no tempo apostólico se congregava para essa finalidade. A igreja, o princípio da igreja, dos membros do corpo de Cristo congregar em um determinado local, onde está ali uma parte da igreja, do corpo de Cristo ali, a finalidade, o objetivo. Eles se congregavam, eles se reuniam nas sinagogas para aprender as Escrituras, pois o local de ensino das Escrituras era na sinagoga. Por isso que Jesus foi para a sinagoga ensinar o povo o cumprimento das Escrituras. Quando ele chega na sinagoga e começa a ensinar o povo, só que Jesus ensinava a multidão no campo, na rua, nos montes. E aonde os judeus aprendiam as Escrituras era na sinagoga. E Jesus ia para a sinagoga para ensinar os judeus a verdade que não estava dentro da sinagoga. Escutem uma coisa que eu quero que vocês atentem, analise, observe o que eu vou falar agora para vocês. A verdade de Deus. A verdade de Deus que a humanidade precisava conhecer não estava sendo ensinada dentro das sinagogas, no templo, pelos sacerdotes, pelos fariseus, os escribas, os líderes religiosos. A verdade de Deus não estava sendo ensinada ao povo dentro do templo, dentro das sinagogas. O povo estava vivendo apenas formalismo, religiosidade, cumprindo a devoção, a obrigação, os ritos, os cerimoniais. O povo estava sendo conduzido nas trevas, porque dentro do templo, dentro das sinagogas, não estava sendo ensinado o povo a verdade. Estava o povo vivendo uma filosofia religiosa em nome de Deus, praticando, cumprindo obrigações, fazendo tarefas e trabalhos em nome de Deus, mas não estavam servindo a Deus e nem adorando a Deus dentro do templo, nem nas sinagogas, porque o próprio Jesus repreendeu. Ao contrário, o que estava acontecendo dentro do templo era comércio, era negócio, usando a fé do povo, usando a ignorância do povo. E os líderes estavam fazendo negócio do povo. Quando Jesus chega no templo, ele reprova
tudo que se fazia dentro do templo, porque estava parecendo um covil de lobos, devorando as ovelhas, as gorduras, fazendo negócio na casa de Deus. Lá no passado, os judeus entendiam que casa de Deus era o templo, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós não temos esse conceito, nós não temos essa orientação. Casa de Deus não é templo, não é local, não é igreja. Casa de Deus somos nós. No Novo Testamento, a Nova Aliança, não temos esse ensino, nem essa instrução, e nem vivemos esse conceito que estava sendo erroneamente entendido pelo povo judeu, a ponto de ser dito que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, seja qual for ele, de qualquer religião. Mas vamos voltar para o que eu quero que você olhe. Dentro do templo e nas sinagogas não estava sendo ensinado a verdade de Deus. Foi preciso, quando Jesus veio, entrar no templo e levar a verdade para o povo que estava cego dentro do templo, vivendo a formalidade religiosa, vivendo o mecanismo, a social, o rito da formalidade religiosa dentro do templo. Quando Jesus chega, Jesus começa agora a expor as escrituras dentro do templo e mostra àquele povo o que as escrituras revelam. É isso que tem que ser ensinado. É isso que tem que ser mostrado ao povo. O que as escrituras nos revela. Não é o que o homem está revelando, adivinhando, tendo visão e profetizando dentro das igrejas hoje. Igreja é local de instrução da palavra, de ensinar a palavra, do povo ir para aprender a palavra. Mas naquele tempo, e eu creio que hoje também, em muitas igrejas, não está vivendo-se isso. Está vivendo o anátema, como estavam lá no tempo de Jesus. Hoje está a mesma coisa e muito pior. Muito pior. Jesus chega e começa a ministrar a palavra. Porque naquele tempo os sacerdotes, eles usavam também os pergaminhos, as escrituras, mas não mostravam ao povo o que as escrituras nos revelavam. Mostrava ao povo o que eles queriam, que o povo vissem e ouvissem, e não que a palavra diz. Hoje é a mesma coisa dentro de muitas igrejas. Não estou generalizando, englobando. Estou colocando a maioria. É por isso que você tem que ser prudente e vigiar, para não estar dentro dessa multidão da maioria. Procure os prudentes. Está no meio dos prudentes, que são a minoria. No meio da maioria que é louca, que não se conduz pela palavra. Então, o que falta isso hoje no nosso meio cristão. Falta isso. A palavra de Deus ser ministrada no templo, na igreja, para aquele grupo que está ali, esperando ser instruído. E muitos estão sendo instruídos em quê? Qual a instrução que muitos estão recebendo dentro dessas muitas igrejas? Por muitos homens. O que é que os homens estão ensinando dentro das igrejas hoje? O apóstolo Paulo, ele chega um dia de sábado na sinagoga lá em Bereia. Ele entra na sinagoga, porque sinagoga era um local de ensino da palavra de Deus. O local de ensino da palavra de Deus. A sinagoga não era para ninguém buscar bênção. A sinagoga não era para ninguém buscar vitória. A sinagoga não era para ninguém ver show espiritual. A sinagoga não era local para ninguém ver fogo cair do céu, manifestação de milagre de poder. A sinagoga era o local de ensino, da instrução. O povo ia com o seguinte propósito: estudar, aprender, receber o ensino das escrituras. E o apóstolo Paulo chega na sinagoga em Bereia e entra na sinagoga e começa a ensinar. Começa a ensinar os judeus que estavam ali. E o texto diz lá em Atos 17 que os judeus que estavam em Bereia, eles viram Paulo instruindo nas
Escrituras, ensinando as Escrituras. E eles começaram a examinar, analisar as Escrituras para ver se o que Paulo ensinava condizia com o que estava nas Escrituras. Glória a Deus. Sinagoga, igreja, é lugar de ensino da palavra de Deus. Eis uma pergunta agora para você. Eis uma pergunta para você. Paulo, ele chega lá na sinagoga em Bereia e começa a instruir os irmãos que se reuniram ali dentro daquela igreja, sinagoga. Podemos hoje classificar como igreja hoje, local, público, onde nos reunimos para edificação da fé. E como é que a nossa fé ela é edificada? Pelo ensino, pela instrução da palavra de Deus. E Paulo chega nessa sinagoga e começa a ensinar. Os irmãos que estavam lá, eles estavam lá com uma finalidade, com um objetivo: aprender as Escrituras. Eis a pergunta para você. Você que é igrejanista, que vive o igrejanismo, que é adepto, praticante e frequentador presente de igreja, o que te motiva a ir para a igreja? Qual a finalidade que há no teu entendimento de você ir para a igreja? O que você está praticando? O que você está sendo ensinado? O que você está sendo orientado dentro dessa tal igreja que você está? O que estão te ensinando? Qual a orientação de Deus que você está tendo? Qual o crescimento no conhecimento de Deus que você está tendo? Qual o teu entendimento em relação à tua fé, à tua esperança, à tua vida em devoção a Cristo? O que vocês têm praticado, o que você tem feito como forma de servir a Deus? Qual o teu objetivo de ir à igreja? O que você está vivendo dentro desta igreja? Qual é o conteúdo que você está recebendo dentro desta igreja? Os crentes, os judeus em Bereia, eles iam para a sinagoga porque eles queriam aprender a palavra. Eles iam receber a instrução da palavra. E Paulo entra na sinagoga lá em Bereia e começa a instruir a palavra para os judeus que lá estavam. E os judeus, o texto diz, lá em Atos 17, no capítulo 17, no versículo 11. Dá uma lidinha, meu irmão, para você conferir. Seja prudente, isso é prudência. O texto diz que os crentes, os judeus, eles examinavam o que Paulo pregava para ver se estavam condizentes com as Escrituras, porque o que eles queriam aprender, o que eles queriam receber, o que eles queriam absorver, não era o que Paulo falava dentro da sua particularidade. Eles estavam analisando para julgar, para analisar se o que Paulo falava estava condizente com as Escrituras, porque a lei maior, a autoridade maior, a busca maior, a submissão maior que nós devemos ter a Deus é pela sua palavra e não pelo que o homem representa no meio da congregação, porque ele é o líder, porque ele é ele é isso, ele é aquilo. O que importa é o que ele está te ensinando, te instruindo, te orientando, o que ele está, em que ele está te conduzindo. É isso que você tem que ser prudente. É analisar o que é e no que é que ele está te conduzindo, que ele está te levando a colocar a tua atenção, tua submissão, tua dedicação. Em que? Na autoridade de igreja, na autoridade de líder ou na autoridade da palavra, que o líder tem que levar o seu rebanho que Deus lhe confiou a se submeter à autoridade da palavra. O líder não foi chamado para chamar o povo para ele. O líder foi chamado para instruir o povo e chamar o povo para o compromisso, a submissão, a reverência ao Senhor nosso Deus. E isso pela sua palavra. O que é que você está recebendo?
No que é que você está sendo formado? Que entendimento você tem como cristão? Qual a esperança que há no teu coração? Qual o conceito que você tem das verdades de Deus de fé, das verdades espirituais, da vida eterna? Qual o entendimento que você tem? Como você está sendo formado para ser cidadão do céu? Com o teu entendimento formado com as verdades de Deus. Como você está sendo formado discípulo de Cristo? Então, a igreja é o local para isso, gente. Igreja hoje, no nosso tempo presente, eu não generalizo, mas eu coloco a maioria, está incluída nisso que eu vou falar. Igreja hoje, muitas das igrejas hoje, não é local de ensino, de instrução da palavra de Deus. É local, é palco de show, de apresentação, é palco de promoção de homens, aonde se promove o homem, aonde se promove instituição, aonde se promove líderes, aonde se apresenta, aonde divulga o que o homem faz, a obra do homem.